Você avalia a língua do seu paciente que chega com dor na ATM, que chega com bruxismo, que chega com tensão crânio-cervical, que chega com tensão cervical, com tensões nos ombros? Você avalia a alteração de posicionamento da língua e o quanto essa língua afeta o nível de dor do seu paciente? Você observa a amplitude de movimento do seu paciente de acordo com o movimento da língua? Porque se você não faz isso, você está perdendo a grande oportunidade de eliminar a dor do paciente de forma rápida. Porque isto pode determinar exatamente que a língua pode ser o local que deve ser trabalhado para você eliminar a dor do seu paciente de forma rápida e consistente. Porque quando você observa a anatomia da língua, você começa a entender que é impossível você não correlacionar o movimento da mandíbula, o movimento crânio-cervical e o movimento da cervical vinculado com as relações da língua. Para você ter noção, os músculos associados com a língua, eles denominam de glosso, osso hioide, glosso, língua. Glosso, glosso do processo estiloide. Vejam só isso. Glosso. Todos os músculos associados a essa base craniana que levam e tensionam essa língua. Talvez você possa ter visto, talvez não, mas veja essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Veja essa imagem. Quando essa imagem, aqui no Instagram tá fácil para o pessoal, que é a imagem do post que eu coloquei divulgando. Quando a gente tem a língua bem apoiada e começa a observar que a língua está bem dentro da boca aqui, a língua está nessa posição aqui, dentro da boca. A língua está aqui dentro da boca. E que ela está suportada em outras estruturas musculares. Então, uma estrutura muscular que está miofacialmente controlando a sua função a partir de outras estruturas. E para que ela exerça a sua função de forma multidirecional, a gente tem músculos que são posteriores e superiores. A gente tem músculos que são inferiores e posteriores à língua. A gente tem músculos que são inferiores e tendendo à anterioridade da língua. Mas também a gente tem músculos intrínsecos da língua. E esses músculos intrínsecos da língua vão tensionar o crânio devido à sua tensão superior, vão tensionar o osso hioide e vão tensionar a mandíbula. Então, saca só isso aqui. Saca só isso aqui. Se eu tenho a minha língua com músculos que vêm do palato, com músculos que vêm do temporal, com músculos que vão para a mandíbula e músculos que vão para o osso hioide, se a minha língua ela tem um mau posicionamento, se o funcionamento da língua gera
tensionamentos assimétricos. E se esta língua está mais para baixo ou mais para cima na sua posição, vai gerar uma tendência miotensiva em todo o sistema estomatognático. E dentro dessa perspectiva, ela vai determinar o posicionamento da cabeça e do pescoço. Vai determinar a mobilidade cervical. Vai determinar o posicionamento da mandíbula. E aí eu comecei essa live fazendo uma dinâmica aqui e disse, se a gente chegar em 60 pessoas nessa live, eu vou ensinar como uma das técnicas que eu utilizo no meu treinamento aqui, gratuito aqui para vocês, e vou ensinar também como você correlacionar com a parte neurofisiológica para avaliar. E aí, quando você vai atender um paciente, que esse paciente está faltando um dente, que esse paciente tem problemas dentários e essa língua tende a cobrir o espaço desse dente, você gera um estímulo proprioceptivo de direcionamento da língua para um lado. Consequentemente, se ela está aqui centralizada, se ela vem para a direita, ela vai tensionar essa região. E aí, ó, existe uma tendência de tensionar temporal, existe uma tendência de tracionar a mandíbula e tracionar o ióide. Caraca! Veja essa imagem aqui. Veja essa imagem aqui que eu quero trazer para vocês. Essa imagem ela é bem legal, tá? Ó, essa imagem aqui. Você tem a boca, o corte longitudinal, a língua. Se eu tenho músculos como palatoglosso, estiloglosso aqui em cima, e estes músculos são bilaterais, ou seja, tem do lado direito e do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo. Essa relação, se eu tenho uma tendência de posicionamento da minha língua mais para um lado, porque falta um dente, eu tenho uma retração dessa língua, eu tenho uma história de tumores e retrações cicatriciais por retirada de tumor nessa região, que tensiona, ó, essa língua, o que é que vai acontecer com o palato aqui em cima? Com o processo estiloide contralateral do osso temporal. Se liga aqui agora, ó agora. Tirei. Se o músculo ele está proveniente do palato e vai para a língua, do processo estiloide e vai para a língua, e é bilateral. Olhando dessa forma, se essa língua vem para cá, o que é que vai acontecer aqui? Estímulo proprioceptivo de torção e tração de base de crânio e de palato. Trazendo o palato e base de crânio para um lado, o que é que isso vai acontecer? Abaixamento e alteração proprioceptiva do posicionamento da ATM. Caraca! E se a ATM muda de posição, a articulação disco-côndilo está alterada, gerando tensões, gerando dores, irritabilidade no complexo cápsulo ligamentar, inflamação e dor. Caraca, que demais, hein? Que demais. Mete o dedo aí no like, mete o dedo no coraçãozinho aí, galera, quem tá gostando. E veja que eu tô trazendo isso aqui de forma resumida, de forma lógica,
para que você consiga ter um raciocínio clínico e acelere o diagnóstico que vai determinar a melhor técnica de tratamento, já no primeiro atendimento, tá? E dentro dessa perspectiva, Randy, como pode funcionar a ATM com a língua? Como isso pode acontecer? Eu vou te dar só uma dica como gera essa tensão. Ó, pega a língua, bota para cima. E agora tenta fazer uma protrusão e uma retração com a língua tocando acima, o palato acima. Coloca a língua. Veja que quando você tenta movimentar, a língua se desloca. Ou seja, existe uma chamada, uma propriocepção entre a língua e o movimento da mandíbula, que é nada mais, nada menos do que o movimento da ATM. Movimento de protrusão e retrusão. E agora, coloca para cima e faz o deslocamento lateral e o deslocamento contralateral. Coloca lá em cima a língua e veja a dificuldade que você tem de colocar, lateralizar a mandíbula. Agora, faz esses movimentos com a língua abaixo. Já melhora, ó. Fica mais fluido. E esse movimento tensionando a língua, devido ao sistema proprioceptivo do sistema estomatognático, gera propriocepção e equilíbrio muscular, gerando estabilidade nessa região. E a partir daí, você começa a construir um raciocínio clínico sobre o ponto de vista fisiopatológico que o seu paciente chegou. E ao entender e contextualizar isso, a sua tomada de decisão clínica fica direcionada. Fica direcionada para eliminar o desequilíbrio, a disfunção. Possivelmente, se você está aí repetindo só esses movimentos de teste que eu estou fazendo, se você for realizar o movimento cervical, você vai perceber que parece que soltou mais, justamente por essa conexão proprioceptiva. E não tem como você tratar o sistema estomatognático e ATM sem considerar a função da língua. Isso é fisiologia. Isso é integração de órgãos e sistemas que você precisa entender se você quiser eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E essa é uma das falhas que muitas vezes... Randy, qual é um grande erro? Existem vários erros dentro do tratamento da disfunção de ATM que se comete por negligência. A primeira coisa é não considerar as tensões e os posicionamentos da língua. Nem sequer observar. E sabe o que é pior? Não sei vocês. O pessoal de fono tenha algo fora da curva nesse sentido. Mas eu não tive nada falando da língua em relação ao equilíbrio crânio-cervical,
as dores, as questões patológicas músculo-esqueléticas. A relação da língua com a cadeia muscular anterior do tronco. E aí, gente, quando você consegue perceber essa conexão que não falam para você, eu não tive isso na faculdade. E isso foi um dos motivos que mais me estimularam, que eu comecei a ver as lacunas que vocês tinham, que eu tinha, e que prejudicavam o resultado com o meu paciente que estava sofrendo cada vez mais, foi que me fez estimular a construir uma metodologia onde a gente hoje já tem mais de 400 alunos. E aí, você precisa trazer isso. Tem pacientes, por exemplo, que hoje eu tenho atendido, tá? Bebês com o freio lingual pós-cirúrgico, com alteração de tensão mandibular, que altera a amamentação. E que, consequentemente, altera o posicionamento do osso hioide e que gera estímulo proprioceptivo para as cadeias musculares de flexão. Classe 2, por tensões nesta região. E a partir daí, você precisa ter o conhecimento fora da curva para ter resultados fora da curva, né? Para não frustrar o seu paciente na hora que ele chega lá e quiser ter o seu trabalho para eliminar o sofrimento dele. Para você avaliar a língua, o que é que você precisa? Você precisa entender dentro do sistema estomatognático. Não estou falando de deglutição, de fala, de articulação. Não estou falando nada disso. Isso é uma função especificamente do fonoaudiólogo. De treinar isso, de reabilitar isso. O que eu estou falando é relacionado com as dores e a função do sistema músculo-esquelético. O que é que você precisa fazer? Primeiro, anota aí, ponto 1. Como sua língua fica em repouso? Ponto 1. Ponto 2. Quais movimentos geram dores e desconfortos com essa língua nesta posição? Ponto 3. Qual posicionamento minha língua fica que interfere no seu sintoma, no gesto doloroso? Essas 3 perguntas levam você a caminhar lado a lado com uma boa avaliação, um bom diagnóstico. E dentro dessa perspectiva, a mandíbula ser tratada e a ATM ser contextualizada para melhorar a sua dinâmica. Quem anotou esses 3 pontos? Quem anotou, se liga aí, fica atento e não perde. Beleza? E aí, alguns colegas falam: ah, Randy, eu nunca estudei língua na faculdade. E agora? A pior coisa é quando você sabe que nunca estudou língua, por exemplo, e você negligencia, procrastina o estudo, que é determinante para o tratamento do seu paciente. Então, como você vai procrastinar algo que determina o resultado do seu paciente, e ao determinar o resultado do seu paciente, vai fazer com que evolua, cresça, seja rápido o resultado. Como você procrastina isso? Então, a procrastinação
de estudar aquilo que você tem certeza que não aprendeu e que você tem certeza que tem interferência. Vai fazer você se manter ali limitado. Esse é o primeiro ponto. Procrastinar aquilo que você sabe que você precisa fazer. Pensar que fazer as mesmas coisas vão trazer resultados diferentes. Não vão. Ou você toma a decisão de dar um passo à frente, de estudar um pouco mais, ou você não vai ter resultados diferentes. Isso eu sinto na pele. Todos os meus alunos que conquistam resultados impressionantes, eles decidiram abraçar a metodologia e estudar aquilo que gera resultado e não perder tempo mais com aquilo que não gera resultado. Tá? E dentro dessa perspectiva, o que é que eu quero? Que você perca o medo de colocar a mão na boca do paciente e bota a mão na boca. Sente a mão da boca do paciente. Pega a tua língua, ó, pega a língua lateralmente, relaxa e tensiona miofacialmente para um lado, miofacialmente para o outro. Vai lá. A minha é presa da esquerda para a direita. A minha esquerda para a direita. Se a minha é presa da esquerda para a direita, eu tenho tensionamentos associados com essa região. E qual é a lógica agora? É você palpar e trazer de baixo para cima em diagonal, de baixo para cima na outra diagonal, para a gente saber se existe tensão embaixo. Ó. E também para essa região. Então, claramente existe uma tensão para mim nesse ponto. Falem aí para mim, como estão as suas tensões relacionadas a isso? E você pode ver que as lives que eu faço o conteúdo, eu falo, vou do básico ao avançado, a avançar isso. Justamente porque eu tenho vários alunos que nunca atenderam pacientes com disfunção de ATM, que não têm experiência com o ATM, que nunca estudaram isso direito e que de repente aprendeu. Porque a gente vai do básico, da anatomia básica, ao raciocínio clínico avançado. E eu tô louco para ensinar uma dica de tratamento, mas só quando chegar em 60 aí. Já batemos 50, quando chegar em 60, eu tô pronto para ensinar uma técnica aqui que já vai ajudar. Duas coisas, a parte de inervação, que é pelo hipoglosso, e a parte funcional dela, tá? E agora, ó, dentro dessa perspectiva, já ensinei alguns pontos que você tem que perguntar para correlacionar. Já ensinei a você conduzir a avaliação para você perceber como isso fica diferente. E aí eu quero que você comece a entender que você não precisa ter medo para atender um paciente com disfunção de ATM. Você só precisa ter o conhecimento necessário para não errar na hora do tratamento. Uma das coisas que também erram é não saber o que fazer e fazer técnica demais. Estimular demais o paciente.
E quando você estimula demais o sistema estomatognático, você precisa entender que é um sistema que, no mínimo, 6 nervos cranianos estão relacionados. Nervo trigêmeo, hipoglosso, facial, glossofaríngeo, acessório e vago. E nessa perspectiva, é muita propriocepção, é muito estímulo funcional. E esses estímulos e essas propriocepções vão determinar tensionamentos assimétricos. Imagine você, eu tive uma paciente, na verdade, essa semana, duas pacientes, que veio com tensão em base cervical, nível de estresse altíssimo, e o que foi que eu observei? Uma tinha uma dicção, uma dificuldade para falar, tipo aquele pessoal que a gente fala língua presa, tá? E isso me chamou muito a atenção em uma. Em outra pessoa, a gente não tinha nada de relação com essa questão da dicção. Mas qual foi o detalhe? O fato de eu ter atendido uma e logo em seguida ter vindo outra essa semana, me abriu as sinapses ficaram assim, opa, o sexto sentido, assim, sabe? O Espírito Santo falando aqui no nosso ouvido, ó, se liga nisso, que é super importante. Nessa que apresentou a dislalia, obrigado, Ana. A dislalia, eu fui logo avaliar a língua e pedi que ela reproduzisse os sintomas dolorosos. E quando eu reproduzi os sintomas dolorosos com a língua em teste, o que é que aconteceu? Ela sentiu diferença das tensões. Se ela sentiu diferença nas tensões, o que é que eu tenho que pensar? Veja esse raciocínio clínico aqui para você eliminar a dor de forma rápida. Se eu tenho um problema de língua, motor, eu tenho um problema de inervação, eu tenho um problema de hipoglosso. Se eu tenho um problema de hipoglosso, eu tenho um problema que pode estar relacionado com quem? Com minha base occipital. Está aqui o canal do hipoglosso. Com a chegada da vértebra cervical C1 nessa região. Que pode estar interferindo na passagem desse hipoglosso. Ponto 3. Eu posso ter um problema cervical. Sim, porque além da base do crânio, existe a alça cervical do hipoglosso. E a disfunção cervical relacionada ao hipoglosso vai fazer com que você tenha disfunção a partir de problemas cervicais. E aí, você que tem paciente com disfunção cervical e não observou a língua do paciente, ou você tem disfunção de língua do paciente e não observou a cervical, você está perdendo grande oportunidade de impactar o paciente, de fazer com que seu paciente fique sem dor de forma rápida e consistente. E aí, como você explicar para o seu paciente que vai mexer na língua dele para tratar uma dor cervical? Como você explicar
há um paciente que nunca ouviu falar nisso, que você vai avaliar a língua dele para melhorar uma atenção na ATM, nos músculos mastigatórios. E isso aqui é importantíssimo, porque isso, dentro da estratégia terapêutica, faz com que você crie uma aliança terapêutica com o profissional, com o paciente. E essa relação terapeuta-paciente deve ser construída, e ao você construir e gerar resultado, ninguém solta. Pelo contrário, você ganha confiança, credibilidade e só faz aumentar, aumentar, aumentar o resultado. E aí é o seguinte, você vai reproduzir os testes. Quando você reproduzir e você, por exemplo, colocar a língua para cima e pedir para ele abrir a boca, ele vai dizer, é difícil assim. Ou, dói, aumenta a tensão. Você já aproveita este momento. Se você estiver suspeitando de um problema na língua, você já aproveita para dizer, olha, veja que coisa interessante. O posicionamento da língua está interferindo diretamente na sua mandíbula. A gente precisa ter atenção nisso. Nada melhor do que explicar ao seu paciente com ele sentindo o problema. Então você tem que fazer testes provocativos. Provocativos para conduzir o seu paciente para a efetiva transformação de pensamento, para a quebra de padrão. E quando você quebrar esse padrão, você vai ter com facilidade ele aceitando você colocar a mão dentro da boca dele, manipular isso para poder recuperar essa função. Então, atenção, tá? Aí, gente, dentro dessa perspectiva, qual momento não avaliar a língua é interessante? Quando não avaliar, quando eu não devo avaliar, professor? Você tem que ficar muito atento. Por quê? O que vai determinar se a língua tem relação ou não com algum problema é exatamente a anamnese. Você vai ter que procurar se existe no paciente alguma disfunção de língua. Você vai procurar se existe falta de dente, se existe posição atípica, se existe disfunção da voz. Porque tudo isso traz uma alteração associada com a língua. E se você tem sinais associados a isso, você precisa investigar. Então se liga, é extremamente importante você estar atento a uma boa anamnese para construir um raciocínio clínico. E construindo esse raciocínio clínico, você precisa levar o seu paciente do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A para o ponto B? O ponto A para o ponto B, da consciência do que ele tem para você fazer o que ele precisa. A consciência. E da dor do sintoma dele para a ausência de dor. Quando você constrói isso, não tem como você depender e ficar com medo, vamos dizer assim, da concorrência. E só você vai fazer aquilo. Só você vai ter a abordagem do paciente vai dizer, caraca, ninguém nunca me explicou isso, doutor, e você está me mostrando aqui que tem total relação. Imagina você, agora, no lugar do seu paciente, anos de dor e sofrimento, e vem uma pessoa para atendê-lo e faz coisas totalmente diferentes e resolve o problema. O que é que tu vai dizer? Caraca, Charlene é a cara. Márcio é o cara. João Marcos é o cara. E aí, não sei se vocês viram a live de hoje meio-dia com o Marcos Belama, que eu perguntei a ele, Marcos, quantos pacientes um paciente seu de resultado tem no Brasil? Ele disse 3. Cada paciente meu com resultado tem no Brasil 3. Agora imagine você sendo um paciente. Se é um paciente, imagina isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, como vai ficar a sua agenda? Deu pra entender isso? Por isso que o trabalho tem que ser focado no resultado rápido, porém duradouro. E não o seu paciente melhorar e voltar para o consulta. Não, eu não estou falando isso. É resultado consistente. Para que aí você seja conhecido, seja dentro dessa dinâmica, tá? Olha o Marcos aí, aqui no Facebook, que é muito bom ter o seu orgulho aí, ser da DM Marcos. Show! E aí, gente, dentro desse ponto-chave, tá? O que é que eu quero trazer para você aqui? O osso hioide, tá? Ó, o osso hioide, ele possui uma membrana que vai exatamente para a região da língua. Essa membrana do osso hioide que vai para a língua conecta a língua a esse septo lingual. E esse septo lingual se conecta ao posicionamento do osso hioide. E dentro dessa perspectiva, é super importante que vocês aprendam a correlacionar o posicionamento do osso hioide ao posicionamento da língua. Por exemplo, você, nessa posição aqui, vou usar o crânio aqui para trazer para vocês. O osso hioide fica nessa posição. O osso hioide fica nessa posição, você vai pegar pela lateral. Pegou. Aí você vai tracionar para um lado, você vai tracionar para o outro. E você vai verificar a tensão desse osso hioide. E quando você verificar a tensão desse osso hioide, ó, olha, você vai tentar correlacionar com os achados que você tem sobre a região da língua. E integrar o posicionamento dessa região com o posicionamento da língua e as queixas do paciente. Justamente porque o posicionamento dela, ó, se você segurar o osso hioide e puxar, você sente
Aqui. Opa, 60, hein? Ó, você tensionar. Agora faça um teste aqui. Tensor, traciona para baixo o ióide e agora coloca a língua no céu da boca. Vocês sentem essa tensão? Sentem essa tensão? E aí, ó, você sente essa correlação, ou seja, você, para trabalhar a língua, você pode trabalhar externamente através do osso ióide.